BNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BNC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Hoje é dia 6 de janeiro. E o dia começa com os investidores ainda digerindo os impactos que a divulgação da ata do Fed trouxe para os mercados. Desde o começo da semana, as bolsas se movimentaram no tom da expectativa do que os dirigentes do Federal Reserve poderiam sinalizar no documento. E ontem à tarde veio a resposta. A sensação é de que o Fed não poderia ter sido mais explícito na ata. Isso porque ela mostrou que o aperto monetário pode vir mais cedo do que o esperado e também mais rápido do que o previsto. Os participantes comentaram que as leituras de inflação foram mais elevadas, mais persistentes e mais amplas do que era esperado anteriormente. Os dirigentes do Fed retiraram de vez a palavra transitória do cenário de inflação. Ou seja, pode haver uma pressa em acelerar o tapering e antecipar a elevação dos juros para março. Além disso, subir os juros de 3 até 4 vezes durante esse ano de 2022, e não apenas 2 vezes, como era o esperado ou de repente até o sinalizado anteriormente. A gente lembra que nos últimos 7 meses o Fed tinha uma postura de que não ia subir os juros, porque essa inflação era transitória, também não ia parar tão cedo de comprar os títulos públicos ali, cerca de 120 bilhões de dólares todos os meses, e também de que não havia necessidade de redução do balanço de ativos. Mas agora, o Fed já coloca na conta a elevação dos juros com viés de alta, também acelerar o tapering e até, olha só, pensa em começar a vender os títulos ao invés de comprar. O reflexo do tom hawkish do Fed foi imediato. As bolsas americanas desceram a ladeira. Dow Jones caiu 1,07%, o S&P caiu 1,94% e a Nasdaq teve um tombo maior de 3,34% no pregão dessa quarta-feira. Destaque para as Big Techs, a Meta perdeu 3,67%, a Apple caiu 2,66%, a Amazon caiu 1,89%, a Microsoft perdeu 3,84%, Netflix caiu 4%. Aqui no Brasil, reflexo também foi sentido. A Bolsa tocou 100 mil pontos, mas acabou fechando no patamar dos 101 mil pontos. Apenas 4 empresas fecharam em alta. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números? A Bolsa fechou numa queda de 2,42% aos 101.005 pontos. 101.005 pontos. As mais altas aqui que a gente viu, Vale, Bradespar, Banco Pan e BRF. Altas modestas, né? BRF a mais alta do pregão com 1,25 apenas. Agora, na parte de baixo, entre as maiores quedas, a gente vê Localweb caindo 12,78%. Também aí com essa questão de empresas de tecnologia, empresas que têm um duration um pouco maior aí nos seus valuations, né, nos seus pagamentos de empréstimos, nas suas contas ali. Localweb caiu 12,78%, Cash, né, Melius caiu 9%. Aí a gente vê PetroRio, sem motivos aparentes, até porque o petróleo segue em patamar de alta, PRIO caiu 10,76%.
E a gente vê ação de varejo também, o Grupo Soma caindo 9,54%. Esse foi o cenário, né, da Bolsa ontem, caindo 2,42% no pregão, chegando a tocar ali os 100 mil pontos. Esse foi o cenário, a gente vê exatamente que a ata do Fed acabou impactando. E a gente seguindo com as informações, porque o BNDES prevê que o lançamento da oferta de ações da Eletrobras vai ser realizado em meados de março e que a precificação dos papéis da empresa pode ocorrer no próximo mês de abril. O cronograma foi apresentado na audiência pública sobre o processo de capitalização. A privatização da Eletrobras vai ser feita por meio da oferta primária de ações da empresa. A União vai deixar de ter os 72,33% do capital votante, com uma diluição no capital total da companhia. E a expectativa é que a fatia da União deva cair aí para cerca de 45%, a União deixando de ser acionista majoritário. E durante essa audiência da Eletrobras, a secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos diz que o governo espera abrir muito em breve a consulta pública sobre o processo de privatização também dos Correios. A secretária também mencionou que os estudos sobre esse processo já foram concluídos, ou seja, além da Eletrobras, os Correios podem começar aí a andar com esse processo de desestatização. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa quinta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. O que teremos pela frente hoje? Fala pessoal, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais, depois de uma quarta-feira bastante volátil, principalmente depois da divulgação da ata do Fed, né, do Banco Central Americano ontem, na parte da tarde, sinalizando que realmente está bastante preocupado com a atividade, mas principalmente com a inflação nos Estados Unidos, né, e mostrando um tom que a gente chama um tom mais hawkish, ou seja, vamos reduzir talvez mais rapidamente os estímulos e antecipar o aumento de juros por lá, o que pode, né, o mercado vem precificando que deva acontecer já no mês de março, não nessa reunião de janeiro, mas na reunião de março, tá? Começar o aumento de juros. Lembrando que estão programados 3 aumentos de juros nesse ano de 2022 lá nos Estados Unidos. Tá? E com isso as bolsas acabaram fechando em forte queda, principalmente por aqui, e o mercado deve continuar repercutindo nessa quinta-feira também essa decisão. Tá, a gente tem hoje alguns indicadores importantes de atividade, principalmente aqui no Brasil, também de inflação. E lá nos Estados Unidos a gente tem amanhã, né, a divulgação do payroll, um dado muito importante de emprego, mas que não deve alterar essas expectativas para o aumento de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Por aqui o Ibovespa vai seguindo pelo terceiro dia de queda, né, mas hoje particularmente as bolsas sinalizam um dia um pouco mais de cautela lá fora, talvez até podendo recuperar um pouco das quedas, né, dessa quarta-feira, né? Talvez um tom bastante morno, mas com viés talvez de leve recuperação. Tá bom, pessoal? Commodities, lembrando, principalmente o petróleo, na nossa opinião, já recuperou grande parte das quedas e já vem sendo negociado ali acima do patamar de $80, que é muito bom para as companhias nacionais e pode ser sim que, na nossa opinião, tenha aberto uma boa oportunidade para quem quiser aumentar, comprar as ações aí das companhias do setor de petróleo aqui na nossa B3 e ao redor do mundo também, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, o Marcos Saravalli falou aí dos indicadores, né? Agora há pouco saiu o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna. O IGPDI subiu 1,25% em dezembro, percentual superior ao apurado no mês anterior, novembro, quando caiu 0,58%. Segundo a FGV, entre janeiro e dezembro de 2021, o índice acumulou alta de 17,74%. Em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,76% e acumulava elevação de 23,08% em 12 meses. E agora, às 9 horas, saiu também a produção industrial brasileira, caiu 0,2% em novembro, se for comparado ao mês de outubro. Na comparação anual, novembro de 2021 com novembro de 2020, a produção industrial caiu 4,4%. Em 12 meses, a produção industrial acumula uma alta de 5%. Vamos então aos destaques internacionais. O PMI composto da China
subiu de 51,2 pontos em novembro para 53 pontos em dezembro. O PMI de serviços atingiu 53,1 no mês passado, depois de apresentar 52,1 pontos no mês de novembro. No Japão, o PMI composto recuou de 53,3 em novembro para 52,5 em dezembro. Esse resultado aí mantém o PMI japonês nesse território de expansão quando ele fica acima dos 50 pontos. E ainda na esteira da ata do Fed, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, o índice de Xangai, lá na China, perdeu 0,25%. O Xangai está mais para cá. Lá no Japão, o índice Nikkei em Tóquio liderou as baixas, perdeu 2,88%. O índice Hang que subiu aqui, 0,72%, foi um dos únicos que acabou subindo lá na bolsa asiática. Também ali, depois de uma queda, né? Teve uma queda bastante acentuada, a gente lembra, a gente trouxe aqui no Pre-Market uma queda bastante acentuada na última terça-feira, com ações de tecnologia sofrendo imposições de multa lá da China, questão das construtoras, da Evergrande, enfim. Depois do Hang Seng ter essa queda, o índice Hang Seng lá em Hong Kong acumulou uma alta de 0,72%, mesmo com todos os impactos e os reflexos que a ata do Fed trouxe para os mercados globais. E na Europa, o índice de preços ao produtor da zona do euro, mais conhecido como a inflação ao produtor, né, subiu 23,7% em novembro de 2021, comparando com novembro de 2020. O resultado superou a expectativa dos analistas, que esperavam uma elevação de 22,8%. E as bolsas lá na Europa seguem tendência de baixa, que acabou se disseminando pelos mercados aí, também em decorrência da divulgação da ata do Fed, essa ata mais dura, né, dos dirigentes do Fed. Vamos dar uma olhadinha como estão as bolsas europeias nesse momento? Olha só, DAX na Alemanha caindo 1,13%, FTSE no Reino Unido caindo 0,58%, CAC na França perdendo 1,22% e o índice Eurostoxx está caindo 1,28%, as bolsas europeias sofrendo e sentindo bastante todo esse cenário, né? O cenário macro aí que a gente está conversando bastante sobre essas questões aí. Bom, lá nos Estados Unidos, mais indicadores saem hoje, né? A gente viu a ata do Fed ontem, a gente viu alguns outros indicadores saindo ontem também. Hoje é dia de divulgação dos dados do pedido de auxílio-desemprego. Os analistas acreditam que os pedidos devam recuar nessa semana, depois do número bastante forte que foi divulgado ontem, né? A criação de vagas, mostrado ontem aí com o ADP. Amanhã é dia de payroll e, claro, com os números fortes ontem do ADP, alguns bancos já estão revendo as projeções de criação de emprego, né? Como os números vieram praticamente o dobro do que era esperado, com o ADP, o payroll também acaba tendo uma expectativa maior aí, esse primeiro payroll do ano, né? Ainda refletindo os dados de dezembro, a primeira divulgação do ano. Estão esperando ali cerca de 500 mil vagas de empregos criadas lá nos Estados Unidos, de acordo com o payroll. Tá certo? Vamos dar uma olhada como estão operando os futuros lá nos Estados Unidos, os futuros operando mistos, tá? Dow Jones subindo 0,32%, o S&P subindo 0,11%, mas a Nasdaq, que segue prejudicada ali com essa questão da elevação dos juros, está perdendo 0,3% nesse momento. O que acabou impactando também toda essa questão da elevação dos juros, né, pelo menos da sinalização da elevação dos juros, foi nos criptoativos. O Bitcoin agora sendo negociado, aí, o Bitcoin a 42.759 dólares, uma queda de mais de 7% nas últimas 24 horas. Aí o Ethereum está perdendo 12% aos 3.336 dólares. Binance caindo 10%, Solana caindo mais de 12%,
Cardano perdendo 10% também, uma série de criptoativos, altcoins também, perdendo bastante valor de mercado com essa situação aí, com esse cenário todo que a gente está vendo com a ata do Fed, a possibilidade de elevação de juros nos Estados Unidos. Isso aí praticamente foi a dinâmica ontem, né, da tarde de ontem, vai ser a dinâmica do dia de hoje também. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre por que ações com múltiplos altos tiveram forte queda nos últimos tempos. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né? Uma pergunta que muita gente tem feito é por que aquelas ações, principalmente de varejo, mas algumas ações de tecnologia também, que são negociadas a múltiplos muito caros, considerados caros, né? E até alguns bancos também digitais, tem apresentado forte queda já nesse começo de 2022, né? E às vezes é sempre bom a gente olhar para fora, né? Muitas vezes a gente acaba copiando alguns movimentos globais. Aqui a gente consegue ver no Russell 1000, né, as 1000 maiores empresas mais negociadas na Bolsa Americana. A gente vê que o último decil, né, o último 10%, ou seja, o 10% mais caro das empresas que são negociadas com múltiplos price to sales, ou seja, é um múltiplo em relação à receita mais alto, são as ações que mais caíram nesse ano, vem caindo aí cerca de quase 8%. Quer dizer que tem ações subindo? Sim. Se a gente pegar o primeiro decil, ou seja, as empresas mais baratas em relação a esse múltiplo, estão subindo esse ano, né? Então, o mercado, não só no Brasil, mas globalmente, vem batendo nas empresas aí com múltiplos muito altos, né? Reduzindo um pouco o prêmio que essas companhias vinham sendo negociadas. Então, é sempre importante para entender algumas vezes o movimento que acontece aqui no Brasil, olhar alguns movimentos globais, principalmente nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Falou, Marcos Saravalli. Daqui a pouquinho você está ao vivo aqui com a gente na BMC News. Vamos aos destaques corporativos? A Azul tem sofrido com o aumento no número de casos de Covid. A empresa comunicou seus funcionários que várias dispensas médicas estão sendo apresentadas, tanto no pessoal de voo quanto no pessoal de solo, e que os próximos dias vão ser bastante desafiadores. Alguns ajustes estão sendo feitos aí para enfrentar essa situação e os passageiros também estão sendo comunicados para receber assistência da Azul, ou seja, com menos pessoas aí, é possível que alguns voos sejam cancelados, remarcados ou até adiados, justamente por falta aí desse impacto da Covid-19 no pessoal, né, nos funcionários da Azul. Falando ainda em aéreas, os dados operacionais prévios de dezembro da Gol mostram que a demanda total cresceu 14,7% em relação ao mesmo mês de 2020. O número de decolagens subiu 21,7%. No mercado doméstico, a Gol aumentou a oferta em 11,4% e a taxa de ocupação ficou em 81,9%. A Redditor informou a compra de 100% do capital social do Hospital Santa Maria, no Mato Grosso do Sul. A negociação foi feita por meio da afiliada Proncor, uma unidade intensiva cardiorrespiratória, e foi adquirido por 25 milhões de reais. O Hospital Santa Maria conta com 30 leitos e vai integrar a estratégia de expansão da afiliada Proncor, que foi comprada pela Redditor no ano passado. O Grupo Mateus anunciou recorde de inaugurações no ano de 2021. Foi o segundo ano consecutivo de crescimento da rede varejista. No ano passado, o Grupo Mateus abriu 44 lojas e encerrou o ano com 202 em operação. O grupo segue otimista para esse ano, com meta de atender 6 novos estados brasileiros, além da possibilidade de crescer também nas localidades onde o Grupo Mateus já tem atuação. E a rede de farmácias Demil planeja abrir 10 novas unidades agora em 2022. Além disso, a empresa quer expandir 20 das lojas já existentes. Ela tem várias lojas, ela quer expandir 20. Segundo a Demil, as ampliações realizadas nos últimos anos também confirmaram o grande potencial
para aumentar o faturamento, inclusive nesse curto prazo. A empresa afirma ainda que o número é uma estimativa e que essa estimativa, claro, pode ser revisada ao longo do ano de 2022. É isso aí, pessoal. Esses foram os destaques corporativos. Quero desejar um ótimo dia para o Vinícius, que está aqui com a gente, o Henrique Rivonaldo, Sardinha Mutante, o Denilson Cerveja, Emerson Duarte, a Amanda aqui, Amanda Coracini, o Joseleno, o Valdenberg Falcão. Por aqui também, fazia tempo que eu não vi o Valdenberg Falcão por aqui. O Peter Santana, que bate cartão aqui na BMC. Peter, um abraço para você, obrigado pela audiência, muito bom dia para você também. Eli Júnior tá sempre por aqui com a gente, o Wagner de Jesus, Iradi França por aqui, o Lucas Gomes, Zé do Loss também, o Atílio Fontes Neto. Quem mais está por aqui? Todo mundo. Paulo André, o Elcio Santos, Olhar Crítico, Rafael Lima, o Heisenberg Goodman tá por aqui também. Enfim, todo mundo que está nos acompanhando aqui, um ótimo dia para vocês. Ótimo dia também, sabe para quem? Para o Guga Almeida, que já está aqui com a gente para sua participação diária, sua participação de todas as manhãs aqui no nosso BMC Primarket. Bom dia, Guga. Ótimo dia para você. Tá assustado, tá impressionado com o movimento que a gente viu ontem? Como é que você tá? Tudo em ordem aí? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Vamos lá, né? Na verdade, não estou nada surpreso. Tá bem em linha do que eu vinha conversando. Estou um pouco... sempre dá aquela sensação do tipo, puxa, né? Ferrou. Porque o cenário estava traçado. No momento que todo o tom em relação a tapering, em relação a juros, em relação à redução de liquidez... já estava sendo mostrado que quando isso ficasse cada vez mais palpável, os mercados iriam corrigir. E o ponto de nós termos tido o grande player comprador no ano passado ter sido o estrangeiro, eu venho falando isso, olha, no momento que essa turma resolver abrir mão das suas posições, a gente vai ver um movimento de queda mais intenso, mais forte. Tanto que vinha fazendo aqui as projeções com todo mundo no pre-market. Obviamente, né? O meu desejo é que o mercado suba. Óbvio, porque eu sou um comprador. Gosto de comprar e não gosto de vender. No sentido assim, entrar vendido. Né? Permito ficar zerado nas posições, como tô agora com todo esse cenário. Né? Venho preparando toda a turma do tipo, olha, vamos acompanhar porque de fato a gente tem aqui um contexto onde o mercado pode vir a melhorar, mas ele precisa melhorar agora, né, que era o final do ano de 2021, início do ano de 2022, porque se não melhorar agora, a queda vai acontecer, porque vai ficar cada vez mais próximo do processo de redução de injeção de liquidez, que não é ruim também, tá, Felipe? Tu tirar a liquidez do mercado é como se tu estivesse tirando, né, o balão de oxigênio ali também da economia. Né? Também não é ruim isso que está acontecendo. Quem consegue enxergar a cena dos próximos capítulos, óbvio que tu, num primeiro momento, tem uma sensação negativa, né? E aí, de fato, as pessoas, em geral, elas são mais estimuladas a investir em renda fixa, porque tu tem mais previsibilidade, mas para quem é do mercado, quem entende o mercado, de fato, sabe que em algum momento esse mercado ele atinge um fundo, num novo patamar, e ali tu vai ter todo um processo de transformação e depois vai abrir uma grande janela de oportunidade. E hoje, querendo ou não, nós vamos ter muito mais abertura de oportunidade para investir, né? Tanto investir em BDRs, para poder depois pegar, né, uma volta do mercado lá fora, tem oportunidade depois nas próprias criptomoedas, que estão corrigindo agora bastante, e estava esperando, né, um processo também de correção, e também o mercado brasileiro, que tem as suas bagunças, né, é mais atrapalhado aqui, é mais complexo, o estrangeiro não consegue entender muito bem Brasil, e faz total sentido não entender Brasil, porque a gente sente orgulho que Brasil não é para amadores. É engraçado, a gente gosta de falar bastante disso, né? A gente sente orgulho de falar isso, Brasil não é para amadores.
Nós somos os gênios, né? Vamos assim dizer. Mas, enfim, né? Também vai ter janela de oportunidade. Boa. Ô, Guga, foi interessante você falar, né? Tirar da liquidez é como tirar, de repente, ali o balão de oxigênio do mercado. Então, sem o balão de oxigênio, vai ver se ele consegue respirar sozinho, né? Então, com os Estados Unidos falando que a inflação não é transitória, que provavelmente vai aumentar os juros, né? Já tem gente precificando até 4 altas de juros, não apenas 2, como estava sendo colocado ali. Ou seja, vai ver se o mercado ele vai conseguir se equilibrar, vai conseguir se reprecificar e conseguir andar com as próprias pernas sem esse balão de oxigênio, né? E até foi interessante, né, que o Fed ele acabou sinalizando que talvez, além de tirar o estímulo, ele vai começar a vender, né, os títulos, né? Ao invés de comprar os ativos, né, que ele comprava 120 bi, talvez, né, depois do juros, comece até a vender esses títulos novamente. Aí o mercado vai passar por algumas turbulências também nesse sentido, né? Sem o balão de oxigênio, o mercado vai ter que aprender a respirar sozinho novamente, né, Guga? Olhando assim para o mercado, tá? Sem um viés do gosto ou não gosto, ou as sequências, tá, Felipe? Que isso pode desencadear. Obviamente que a gente é impactado por aversão à perda, efeito posse, disponibilidade de informação. Querendo ou não, assim, são turbulências que fazem parte do processo de evolução e de crescimento, né? Não dá para ficar mamando, né, sempre do sistema, né? E o sistema ficar cada vez mais ineficiente e chegar no momento que vai ter um colapso, né? Não pode se fazer isso, tá? Então, ao meu ver, assim, olhando para quem já está há 2 décadas aí no mercado, o que está acontecendo, acho que já vim aqui no pre-market, né, já preparado. Acho que o mercado brasileiro, né, ele não conseguiu responder positivamente, como a gente teve uma resposta positiva nos mercados lá fora. A gente já vinha tendo a gente olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq, estavam fazendo máximas históricas. O último rally dos últimos rallies, a gente já viu que o Nasdaq já não acompanhava mais o S&P e o Dow Jones, né? O Dow Jones estava mais robusto, estava mais forte, e isso já mostrava, né, toda essa aversão à perda, aversão ao risco, né, que o mercado já estava mostrando, né? Porque, querendo ou não, quando tu olha para o índice Nasdaq, tu tem ali um apetite maior por risco. Então, uma vez que o Nasdaq não acompanhava na mesma velocidade, né, já estavam ali sinais claros de que poderíamos ter, de certa forma, uma correção. E, de certa forma, ela se mostra que tem espaço para acontecer, tá? E vamos ver como é que vai ser a correção lá fora. Vamos ver o quanto o mercado lá fora já vinha se preparando para essa correção, tá? Eu acho que é uma correção que tu consegue achar um motivo do porquê que ela está acontecendo, né? Claro, tangível. Não é aquela correção de surpresa do tipo, a gente não estava preparado para uma pandemia, tá? Ou não estávamos preparados para uma crise do sistema como era o subprime, ou não estávamos preparados para uma, vamos lá, daqui a pouco, uma problemática maior com inflação, tá? Que seriam problemas maiores, tá? Por exemplo, o Fed começando a fazer esse movimento, tu tem ali uma resposta, né, do Banco Central frente à inflação. Talvez lá na metade deste ano, 2022, que possa vir um problema maior, se por um acaso a economia não responder positivamente a esse tema de inflação, tá? E isso fica piorando. Aí sim, lá na metade do ano, talvez a gente possa ver as coisas mais tensas, né? Mais pesadas. Mas aí é meio longe, né? A gente tem pre-market todos os dias. Eu falar daqui meio ano é um pouco longe. A gente pode ir acompanhando, né? O pessoal quer entender o que está acontecendo aqui no dia de hoje, né? Ou nessa semana, ou assim por diante. Mas não é uma surpresa. O que está acontecendo não é uma surpresa. O mercado ele não respondeu positivamente, então era um movimento para queda, né? E movimento para queda que pode vir aqui para a região dos 96 mil pontos. Eu acho que vai ter essa, como nós falávamos ontem, né? Ou anteontem, agora não recordo, sobre o efeito psicológico dos 100 mil pontos. Eu acho que a gente vai ser impactado por isso. Os futuros agora estão caindo, o nosso futuro aqui está caindo 0,08 agora, né?
dólar já subindo 0,62, 5,75. Né? Então, me parece que vamos continuar, né, esse processo de realização dos ativos, mas ao longo do mercado, tá? Ao longo do mercado aberto. Não na madrugada, vendo o impacto dos futuros. Porque o futuro ele, ele serve como uma ferramenta para fazer hedge. Né? E tu não teve um evento na madrugada. Né? Tu não teve um evento fora do mercado aberto. Um evento que tu precisa do mercado aberto, que é para realizar posição, né? Uma vez que tu tem uma expectativa de diminuição de liquidez, mas ainda está trabalhando na expectativa. Tá? Não está trabalhando assim, não estamos trabalhando em momentos de fatos, né? Nós estamos trabalhando em momentos de expectativa, porque está em cima de uma narrativa, né, colocada sobre o que se fazer no futuro. Então, em cima do não ter colocado uma palavra, né, em cima do... Então, o mercado está se movimentando em cima de expectativas, mas ainda não tem o fato em si, né? Maravilha. Foi ontem, viu, Guga? Ontem que a gente conversou sobre esse efeito psicológico dos 100 mil pontos, né? Da queda dos 100 mil pontos. E aí a minha pergunta é o que você está projetando aí para hoje, né? Como que você vê a movimentação para hoje para a Bolsa? O que você pode mostrar para a gente aí no seu gráfico? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui primeiro o Ibovespa. Acho importante a gente olhar aqui primeiro para o Ibov, né? Até para entendermos o que eu estou esperando aqui dessa... Nós tivemos aqui o mercado ele abandonou, né? A movimentação que ele estava tentando estruturar aqui para poder iniciar a alta, né? Ele abandonou. Ao invés de ele dar gatilho de compra, para vocês entenderem, estava esperando que invertesse aqui esse meu indicador, que ele desse sinais assim do tipo, sinais positivos, tá? Que ele ficasse verde novamente. Porque nós já tínhamos esse sinal de que poderíamos ter um ambiente bacana, positivo, para ir para cima. Só que ele inverteu. Ele não inverteu, desculpa. Ele acelerou a queda. Tá? Então, eu tinha um contexto aqui, um cenário, que eu estava com uma expectativa de que pudesse mudar, mas ele não mudou, né? Não teve stop, não teve nada. Né? Ele simplesmente só acelerou a tendência de baixa. Tá? Aonde nós estamos e o que pode vir a acontecer. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, um mercado um pouquinho mais afastado, e aí logo nós já vamos entrar no mercado mais, né, com a visão do que está acontecendo no dia de hoje em si. Tá? Mas só para o pessoal entender. Eu ainda estou utilizando, né, como base de dados e base de referência essa movimentação de resposta, porque a gente tinha um ciclo já fechado, como eu já tinha mostrado em markets anteriores. Tá? Então aqui nós temos um ciclo fechado, pegando essa base de dados aqui que estou referenciando com essa linha aqui, né? Então essa mínima para essa máxima. Mercado, nesse patamar, ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, tá? Ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, que foi aqui na região de 50%. Depois, ele lateraliza alguns pregões e aí acelera a movimentação de baixo. Como aqui nós tivemos uma correção de 50%, tinha duas regiões que eu estava esperando como regiões importantes. Né? A primeira dela, a região do 70,7, essa aqui, que é 102.850, e depois essa região aqui dos 101 mil pontos. Tá? Região dos 101 mil pontos, 101.200 pontos. Tá? Isso aqui em Bovespa, né? Nós estamos com o Bovespa Futuro aberto. Eu já vou olhar para vocês aqui o Bovespa Futuro. Tá? Então, esse aqui é o ponto... a última região. Né? Se houve um movimento de exagero ontem, a gente tem que ter uma resposta muito forte, muito positiva hoje. Né? Muito forte, muito positiva hoje. Se não, a sequência é para vir para cá, ó, 94.280 pontos. Tá? 94.300 pontos. É a sequência. Por quê? Porque é a sequência onde nós vamos ver, né, a intensidade da tendência e a mudança das expectativas dos participantes que tinham a ideia de que aqui a gente poderia ter um movimento de melhor, abandonando suas posições, e aquela expectativa que era de compra e que tinha um fluxo, uma força potencial para cima, né, para subir, esperando que o mercado subisse de fato, né, ela precisa abandonar sua posição e isso vai gerar fluxo, vai gerar a intensidade de venda e aí vai jogar o mercado lá para esse patamar aqui dos 94.300 pontos, quem sabe. Tá? Então esse é o cenário de baixa. Uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. Tá? No primeiro momento agora, uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. A amplitude que eu consigo enxergar
de melhora seria voltar aqui para a região dos 102.900, 103 mil pontos. Tá? Então, se a gente parar para pensar, para observar, né, é um movimento pequeno que não resolve ainda todo o problema, né, não muda ainda o psicológico do mercado, né, não tem força para de fato mostrar que essa queda foi uma janela de oportunidade. Tu não consegue construir uma narrativa que quebre, né, as narrativas negativas em cima das notícias que nós temos, né, em cima do sentimento. E lembrem, nós já venho comentando, nós não temos aqui um player comprador, mas nós temos um vendedor. Quanto mais se fala de inflação, quanto mais se fala de elevação de juros, mais evidência o investidor do institucional, de investidor de multimercado, né, vai ter para afirmar sua posição, né, afirmar sua posição em sair de bolsa, entrar em renda fixa, se posicionar em juros. Mais estimulado as pessoas físicas estão em resgatar suas posições em ações e resgatar também suas posições em fundos. E começa a olhar a performance dessa turma toda, né, e fala, puxa, que performance é essa, né? Para onde está indo? Pô, não está legal. Né? E aí tu vai ter mercados paralelos ao mercado de bolsa que vão estar mais, né, atrativos no momento e vão estar mais tangíveis aonde está o retorno. E aí o dinheiro se move, obviamente. Né? Não é todo mundo que... não é a massa, né, a grande massa que está parada, analisando, fazendo conta, entendendo de fato, né, o comportamento dos mercados. Não é a grande massa que faz isso. Né? É uma pequena leva. É muito poucas são as pessoas que de fato param para raciocinar, para pensar, para criar uma estratégia e tudo mais. Tá? Então é interessante a gente observar isso aqui. Tá? E aí, olhando para o curtíssimo prazo, né, olhando para hoje aqui, olhando para o índice futuro, o que eu tenho aqui de projeções, né, de curtíssimo prazo? Deixa eu tentar entender primeiro aonde nós estamos aqui, né, nessa queda aqui, onde o mercado ele atingiu. Ontem eu estava utilizando o que? Ontem na nossa projeção aqui do pre-market, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção em cima dessa última etapa, dessa última perna de alta que nós tivemos. Tá? Essa aqui, ó. Certo? Eu já pego essa base de dados aqui, que foi uma base de dados que aconteceu entre os pregões, o dia 5 de janeiro ali até o dia... deixa eu pegar aqui direitinho aqui, ó. Foi do dia 5 de janeiro às 11h10 da manhã até o dia 5 de janeiro, meio-dia. Tá? Peguei essa base de dados aqui, fiz a projeção se, por um acaso, né, o mercado tivesse que abrir mão dessa posição, para onde nós poderíamos ir. E aí o movimento, quando ele chega aqui, né, o mercado chegou aqui no 102.600, ele entrou aqui num processo de expansão. Tá? E aí tinha dois níveis a mais que nós podemos chegar, né, que seria o 102.000 e depois, né, o 101.500 pontos. Que ali no final do dia, tem aqui uma cotação aqui fora da curva, né? Mas hoje a mínima que nós tivemos aqui, ela foi 101.645, né? Então chegou basicamente no máximo dessa expansão, olhando para essa movimentação. O que nós podemos ter de sequência negativa, né? Para onde o mercado pode seguir? Bom, aí é em cima de uma frequência maior, né? Aí é em cima de um movimento muito longo, né? Eu acho que a gente entra naquela frequência maior para olhar mesmo o mercado indo para baixo dos 100 mil pontos e entrar num processo de queda muito intenso, né? Muito forte até os 96 mil pontos. Agora, para cima, no dia de hoje, né, principalmente aqui nos movimentos, no movimento intradiário, aqui nesse patamar de preço, o que eu vejo seria uma força para voltar ali nos 102.700 pontos. Seria ótimo se isso acontecesse, tá? Daria um pouquinho de esperança, e aí ficar acompanhando, né, como seria o movimento depois de queda, se intensificaria ou se perderia força, né, consumiria tempo, mas não com muita intensidade, não com muita força, e aí quem sabe amanhã, né, ter uma janela de compra, enfim, ou hoje na parte da tarde ter uma janela de compra, mas por hora estou, né, mais cauteloso aqui, estou entendendo que esse processo de correção, de ajustes dos mercados, né, ele está cada vez mais intenso. Né? Nós já estamos aqui, principalmente aqui no Brasil,
Nós já estamos há 6 meses no processo de correção, né, desde que percebeu que o juro iria subir muito mais do que se esperava que poderia subir. Tá? A gente entrou no processo de correção e provavelmente lá fora, em algum momento, vai acontecer algo semelhante. Maravilha! Fechou então, Guga Almeida, trazendo suas projeções aqui, sua análise dos movimentos possíveis aí no mercado hoje. Maravilha então, Guga. Valeu mais uma vez estarmos juntos aí. Queria ser um pouco mais otimista e falar que tá... Eu queria ser um pouco mais otimista e falar, poxa, não, pessoal, caiu oportunidade de compra, você que é um investidor de longo prazo, não pode olhar para o curto prazo, né? Tem que olhar para o horizonte de 10 anos e tudo mais. Aquela conversa que todo mundo gosta de dar, mas, enfim, né? Eu acho que a nossa missão aqui no pre-market é preparar para o investidor, né, ao que está acontecendo, de fato. Sim, sim, com certeza. Ou então você podia ser um pouco mais otimista, falar assim, não, o movimento hoje pode ser bem maior, mas ali 102.700 é o máximo que você conseguiu visualizar ali no gráfico. Também não resolve o problema, como você bem disse. Mas é isso aí, Guga. Valeu, tamo junto, amanhã tamo junto novamente. Abraço para você, bons negócios. Valeu, pessoal, um grande abraço, valeu. Valeu, tchau, tchau, Guga Almeida. Valeu, pessoal, é isso aí, estamos chegando ao fim do nosso BMC Pre-Market, todas as informações aqui que você precisa saber. E eu quero chamar hoje a Débora Oliveira, que vai comandar o BMC News, já está preparada aqui, a postos para assumir o bastão aqui para continuar a nossa programação. Débora, eu só quero fazer um registro aqui, né, e agradecer os nossos telespectadores, que hoje a gente bateu os 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, o Pre-Market de comemoração, o dia todo, né? De comemoração aqui, isso. De atingimento de meta. Bom dia, Débora. Bom dia, Felipe. Um ótimo dia para você, para todos que já estão nos assistindo. E sim, comemorar a meta é muito bom, né? A gente está começando, então, 2022 com esse pé direito. Primeira semana, 40 mil inscritos. Isso aí. Sabe o que é melhor? É saber que vem muito mais por aí. É saber que esses 40 mil inscritos já estão garantindo aqui, ó, nosso coração, para quando a gente, né, tiver aí expandindo o nosso sinal. Fique com a gente. Felipe, volta daqui a pouquinho. E aí eu continuo por aqui com a nossa programação. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, tchau, Débora, tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau.